crê que Deus é fiel? Diga amém. Ele é fiel, amém? Nós estamos essa noite no último dia da nossa campanha, quando o impossível se torna possível, amém? E você que caminhou durante todo esse percurso e você chegou aqui, fala para a pessoa que está do seu lado: você é mais que vencedor, porque se você conseguiu chegar até aqui com toda a resistência, com tudo aquilo que pode ter se levantado contra a tua vida, você é já um campeão, um vencedor. E o Senhor, eu tenho a certeza que nessa noite Deus ele tem muito para falar, para fazer as nossas vidas, amém? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Nos próximos 15 minutos eu quero compartilhar contigo uma palavra. Estamos chegando no final dessa campanha que durou algum tempo, durou alguns meses, eu acho, quando o impossível se torna possível. E hoje nós vamos terminar falando sobre isso, porque o Senhor ele fez coisas grandiosas. A gente vai passando o ano, né? E às vezes vai ficando no esquecimento, mas nós estamos em 2023, o ano da novidade. E o Senhor tem feito coisas novas e grandiosas no meio do seu povo, amém? E nessas quartas-feiras Ele tem nos ensinado como viver o impossível de Deus. E o nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Quem crê que nessa noite, ao sair desse lugar, você que já tem experimentado ou que você vai experimentar o impossível de Deus, diga amém. Então tudo é possível ao que crê. Vamos lá, agora sim, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz o Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quando a gente lê esse versículo, Deus ele fala: para vos dar o fim que esperais. Esse esperais não é de esperar. O termo original é esperar, de ter esperança. E quando ele fala o fim, ele não está falando o final, ele está falando sobre futuro. Por isso, a tradução, eu peguei aqui uma outra tradução. Se você não tiver essa tradução contigo, não tem problema, mas eu peguei a Nova Versão Internacional, que traduz muito melhor esses termos, e eu quero ler para você, se você tiver no seu celular ou na tua Bíblia, Jeremias 29, versículo 11, na tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Ele fala assim, ó: Deus falando para mim e para você: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Diga: eu prosperarei e não lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança. Diga: eu tenho esperança e um futuro. Amém? O Senhor, Ele tem planos para mim e para você. Planos, Ele diz, para nos fazer prosperar. Prosperar significa ser bem-sucedido naquilo que você fizer. E planos para não lhes causar dano. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não causa dano. E Ele diz: planos para dar-lhes uma esperança e um futuro. Amém? E aí eu queria... eu estava vendo essa semana, não sei se você já viu, é porque a gente começa a ver que a gente está velho quando a gente vê diferença de gerações. Olha só que coisa interessante. Eu vou perguntar para você que está aqui: quem aqui está que já viu um filme chamado Karate Kid? Tudo bem. Agora olha só que interessante. O Karate Kid que você viu, quem era o ator que fazia o Sr. Miyagi? Era um velhinho, carequinho, Pat Morita, ou era o Jackie Chan? Pat Morita, irmão? Pat Morita, né? Só que a galerinha mais nova já viu do Jackie Chan, né? Você fala Karate Kid, a pessoa fala: teve outro Karate Kid? Teve. Viu os dois? E o Daniel LaRusso, no antigo, era o Ralph Macchio, né? Nem é conhecido muito. E nesse agora era o filho do Will Smith, né? O Jaden Smith, né?
olha só que interessante, nesse filme, tanto no novo quanto no antigo, eu achei muito interessante porque a história, todo mundo já viu, né? Mas se você morava em Marte, nunca viu, vou te falar rapidinho a história. O menino, ele se muda para um local com a mãe. Que é isso, Jesus? Misericórdia. Só me ligando do trabalho essa hora. O menino, ele se muda para um local com a mãe, e nesse local onde ele se muda com a mãe, ele vai para uma escola, mas é um lugar onde ninguém conhece eles começam uma nova vida, um lugar que ninguém conhece eles, é ele e a mãe somente. E aí ele começa a frequentar a escola desse lugar. Só que na escola tem muitos meninos que são valentões, que sabem artes marciais, tanto no primeiro quanto no segundo é a mesma história. E aí eles começam a mexer com ele na escola e começam a bater nele, fazer bullying. Aí todo dia o menino chega em casa todo machucado, né? Porque apanha na escola dos coleguinhas que sabem arte marcial, e fala com a mãe que não quer mais ir para a escola e tudo mais. Aí ele descobre que ele tem um vizinho, que é um senhor já, que não é casado, tem ninguém, mas que é um professor de artes marciais. E aí esse professor se propõe a ensinar para esse menino artes marciais, e para que ele possa se defender dos meninos que batem nele. E aí ele começa a treinar com esse senhor, mas o interessante é o treinamento, porque no primeiro Karate Kid era um treinamento, no segundo era outro, mas o princípio era o mesmo. Pra galerinha agora da atualidade, né, tem o famoso tira casaco, bota casaco, né? Aí ele chegou para treinar, aí o mestre foi e falou, coloca o casaco. Aí ele botou o casaco, ele falou, tira o casaco. Ele tirava o casaco. Agora bota casaco. Ele bota o casaco, tira o casaco. Ele tira o casaco, né? E aí ele fica só nessa, e ele vai treinar, e o professor não ensina nada para ele além disso, fica mais conversando com ele, coisas filosóficas e tudo mais. Aí tem uma hora que ele se enfesa, né? Depois de muito tempo fazendo isso, tira casaco, bota casaco, ele se enfesa com o professor, e ele fala assim, eu não aceito mais isso, eu vim aqui para o senhor me ensinar, para eu saber arte marcial, para eu dar uma surra naqueles garotos que mexem comigo na escola, e o senhor só fica nessa de tira casaco, bota casaco, que negócio é esse? E aí ele fala, não vou treinar mais não. Aí o professor o mestre para e fala, agora bota o casaco. Ele bota, tira o casaco, ele tira. Agora faz isso rápido, eu vou te atacar e você bota casaco. Aí quando ele vai atacar o menino, ele bota casaco, aí ele consegue se defender. Aí ele tira casaco, ele se defende. E aí o menino vê que na verdade o professor estava treinando ele sem ele perceber. Ele estava sendo preparado sem ele nem ter noção. Por quê? Porque o treinamento que o mestre estava dando para ele não era o treinamento. Não era o treinamento que ele achou que ele ia ter. Ele queria chegar, ele achava que o mestre dele ia treinar ele, né, nas artes, chute, soco, que ele ia chegar na escola e ia arrebentar os meninos, e não foi isso. O mestre ensinou para ele honra, ensinou para ele caráter, ensinou para ele disciplina, né? E na verdade ele foi querendo algo, porque o que ele queria era aprender a dar soco, mas o que ele precisava era aprender lições da vida. É interessante porque Deus, ele fala aqui na palavra dele, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Aleluia! Eu bem sei. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão, para mim e para você? Eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia! Fala para o teu irmão que está do teu lado, Deus sabe o que está fazendo. Ele não é bobo, ele não... Existe uma frase na teologia que diz assim, Deus não joga dados. Ele não joga dados. Deus, ele não brinca com a sorte. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Eu bem sei os pensamentos que tenho para com vocês. E isso é muito interessante, mas eu vou correr um pouquinho, porque nem sempre o impossível que se torna possível é o impossível que você espera. Deu para entender? Nem sempre a gente está aqui quando o impossível se torna possível. E talvez você está aqui orando para um impossível, algo que parece que na tua vida é impossível, só um milagre, só a intervenção
interferência direta de Deus é que conseguiria resolver esse problema, é que conseguiria fazer algo por você. Mas olha só que interessante, o Senhor ele fala aqui na palavra dele: eu sou Deus, eu sei do que você precisa, eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes o impossível que a gente acha que precisa não é o impossível que Deus quer fazer. Nem sempre o impossível que se torna possível é o impossível que você espera. E a gente vê isso porque Deus é o Deus do impossível. Quem crê nisso? Diga amém. Mas mesmo sabendo, viemos todas essas quartas-feiras aí, talvez você não faltou nenhuma quarta-feira, talvez você faltou algumas, talvez você só veio hoje e o Senhor já está falando diretamente ao teu coração. Mas você tem orado por um impossível na tua vida. Talvez você tenha aprendido que Deus é o Deus do impossível. A Bíblia fala que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Nós temos um limite, nós só conseguimos chegar até aqui. Mas quando você chega no seu limite, é aí que Deus começa a agir. Ele faz o impossível, porém, mesmo sabendo que Deus é o Deus do impossível, muitos de nós, mesmo vindo nessas quartas, mesmo orando, mesmo buscando, estamos vivendo uma vida frustrada. Talvez você está aqui, mas talvez você tenha ficado insatisfeito, porque o Senhor não tem agido na tua vida da forma que você tem pedido, da forma que você tem clamado. Aquele impossível que você precisava que se tornasse possível, possível não tem se tornado. E por que isso acontece? Se Deus é o Deus do impossível, por que existem possíveis que não se tornam possível? Fala para o teu irmão que está do teu lado assim, ó: nem sempre o que você quer é o que você precisa. Amém? Nem sempre o que você quer é o que você precisa. O Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. Fala para o teu irmão que está do teu lado mais uma vez: Deus sabe o que está fazendo. Amado, nem sempre o impossível que Deus quer tornar possível na sua vida é aquilo que você espera. Nem sempre você está orando por algo, clamando por um milagre, pedindo que Deus ele faça alguma coisa, mas pode acontecer que aquilo pelo qual você tem orado, aquilo que você tem clamado, aquele milagre que você tem a certeza que se acontecer na tua vida vai mudar tudo, nem sempre é esse milagre que Deus quer fazer na tua vida. Pode parecer ruim, pode parecer confrontador, mas é também libertador quando você entender o que Deus ele quer fazer na tua vida nessa noite. Existem alguns exemplos na palavra. Existiu lá, depois você lá, 2 Reis, capítulo 5, um camarada chamado Naamã. Naamã estava doente, leproso. Naamã era uma pessoa muito conhecida, ele era o capitão da guarda do rei da Síria. Ele vai até Israel, onde ele ouve dizer que tem um profeta. Ele chega na porta do profeta, ele manda anunciar: o grande Naamã está aqui. Ele estava doente, leproso. Naquela época a lepra era considerada uma doença sem cura. Sabe o que o profeta Eliseu faz? Nem vai ao encontro de Naamã, manda o seu servo e dá uma receita para Naamã. Naamã, o capitão da guarda, chegou lá com todas as pompas, levou presente para o profeta: eu estou leproso, eu estou doente, esse camarada ele vai me receber com todas as honras, com todas as glórias, que a gente não é assim, a gente não quer ser recebido com todas as honras, com todas as glórias, a gente não quer estar diante do holofote, tudo tem que girar em torno da gente. E ele chegou lá diante de Eliseu e falou: manda chamar o profeta, fala para ele que o grande Naamã está aqui. Aí o servo foi lá, daqui a pouco voltou o servo. Aí Naamã pergunta para o servo de Eliseu: o que foi que ele mandou falar para mim? O servo de Eliseu ele fala: olha, meu senhor, o senhor me perdoa, mas o meu senhor mandou você tomar banho. Que? A resposta de Eliseu para Naamã foi: vai tomar banho. Naamã fica revoltado e ainda entra 3 vezes lá naquele rio. Naamã vira e fala: mas é um dos rios mais sujos, mais poluídos de Israel.
Que isso? Se você ler o capítulo 5, ele fala: eu achei que eu chegaria aqui, o profeta ia impor as mãos sobre mim, eu ia ser curado. Agora ele me manda tomar banho nesse rio terrível, um dos mais sujos de Israel. Contrariou totalmente o que Naamã achou que tinha que acontecer. Talvez você tenha vindo essas quartas-feiras, talvez você está aqui pela primeira vez, ou você está ouvindo essa palavra e você tem corrido atrás de algo que você acha que tem que acontecer na tua vida. Você tem orado, até clamado por um impossível que você acha que Deus tem que fazer, porque a gente foi ensinado assim, de forma muito errada. Entenda isso. Fomos ensinados de forma muito errada. Você tem que pedir a Deus aquilo que você quer, do jeito que você quer, e tem que dar os detalhes. Eu já ouvi pessoas dizendo isso: tem que dar os detalhes porque tem que ser assim, assim, assado, e colocar Deus na parede. Sabe o que ele fala? Eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Ele é Deus. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu, meu irmão, para dar os detalhes para Deus daquilo que eu quero? Naamã teve que ir para o rio e mergulha 7 vezes, disse o profeta. E quando ele obedeceu à voz de Deus, mesmo em algo que ele não queria, você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando sobre a tua vida nessa noite? Quando ele obedeceu à voz de Deus, mesmo em algo que ele não queria, mesmo em algo que para ele parecia repugnante ou humilhante, quando ele se quebrantou e ele foi, a sua lepra foi curada para a glória de Deus. Nem sempre o impossível que você acha que Deus quer fazer na tua vida é o impossível que Ele tem para você. Teve o caso lá, João capítulo 9, o cego do tanque. O cara estava cego lá. Jesus chega, pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Quase que ele fala: Jesus, você que está cego, que eu vejo, né? Aí o que Jesus faz para curar aquele camarada? Não, ele dá uma cusparada no chão, puxa aquilo lá do fundo, puf, mexe com a lama lá, ó, faz um lodo gostoso ali, ó, verdinho. Vem cá, meu filho, toma, pá, pá, nos 2 olhos. Jesus precisava disso? Precisava fazer isso? Mas ele queria. Quem sou eu ou você para dizer para Deus o que ele tem que fazer, do jeito que ele tem que fazer e na hora que ele tem que fazer? Ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. De repente, aquele cego achava que Jesus só ia falar assim: olha, abra os teus olhos. Mas não, Jesus quer estacar uma lama na cara dele com cuspe. E aí? E aí? Também teve o caso lá do paralítico de Cafarnaum, Marcos lá, capítulo 2. Desceram o paralítico pelo telhado, porque a casa estava muito cheia, não tinha como entrar. Bons amigos aqueles, amigo é esse que te leva para a presença de Deus, amém? O verdadeiro amigo é aquele que te leva para Jesus. Eles te levaram de qualquer forma, desceram um camarada lá, Jesus olha, ele está parado, não anda. Jesus vira e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Que isso, Jesus? Agora Jesus endoidou. E começaram a criticar: quem é ele para perdoar pecados? O próprio paralítico não entendeu. Começou o burburinho. Sabe por quê, irmãos? Alguém pode perguntar: mas por que Jesus não falou primeiramente levanta e anda? Porque Jesus estava muito mais interessado na salvação da alma daquele homem do que na cura do seu corpo físico. Muitos achavam que o milagre, que o impossível que precisava acontecer ali era um paralítico se levantar, porque aos nossos olhos é óbvio, mas o Senhor, Ele sabe os pensamentos que Ele tem para nós. Ele sabe não do que você quer, mas Ele se compromete com o que você precisa de verdade. O que aquele homem precisava não era de andar, o que ele precisava era da graça, do perdão e da salvação de Deus. Mas aí, para calar a boca de alguns, Jesus falou assim: tá bom, vocês estão duvidando de mim? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, pega a tua cama aí também, levanta e anda. Irmãos, o Senhor, Ele é Deus. Deus não se preocupa. Entenda isso de uma vez por todas. A gente precisa entender isso no final dessa campanha. Deus não se preocupa em fazer o que você quer. Deus
não tem preocupação em fazer o que você acha que você quer. Deus se preocupa em te dar o que você precisa. E existe uma diferença muito grande entre o que eu quero e o que eu preciso. Existe a diferença entre querer e precisar é só uma. A diferença entre querer e precisar é só uma. Sabe qual é? Sobrevivência. Quando você tiver alguma coisa no teu coração que você queira muito e você fique na dúvida, será que eu quero isso ou será que eu preciso? Será que eu só quero? Ou será que eu preciso? Entenda uma coisa, é a sobrevivência. Para e pensa. Agora, pega, coloca a mão lá no teu coração. Estou falando filosoficamente, irmãos, em nome de Jesus. Lá no teu coração, tira aquilo que você acha que você precisa, coloca diante de você e faz a seguinte pergunta: eu conseguiria viver sem isso? Isso que eu acho que eu preciso tanto, isso que eu tenho buscado tanto, isso que eu tenho colocado tanto diante de Deus, isso que eu tenho quase até que me afastar do Senhor para correr atrás desse propósito. Será que eu consigo viver sem isso? Se você consegue viver sem, você não precisa, você só quer. Porque aquilo que você precisa, você não consegue sobreviver sem. Mas aquilo que você quer, se você não tiver, você continua vivendo. Não que seja errado querer alguma coisa. Não é errado querer alguma coisa. Mas Deus só vai tornar possível o impossível que você precisa. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Deus só vai tornar possível o impossível que você precisa. Não que querer alguma coisa seja errado. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente confunde querer com precisar. A gente às vezes quer tanto uma coisa, a gente quer tanto, que a gente começa a trocar o lugar da coisa principal. A gente começa a querer tanto uma coisa que a gente começa a achar que a gente não vai conseguir viver sem. E quando você inverte os valores, aí dá tudo errado. Porque se você corre atrás do que você quer e deixa de lado o que você precisa, você está fadado ao fracasso. Porque se você não tiver o que você precisa, você não consegue sobreviver. Não está errado. Deus, Ele está realizando o impossível o tempo todo à nossa volta. O tempo todo Deus está realizando o impossível. Mas a gente não consegue notar. Sabe por quê? Porque a gente só tem olhos para aquilo que a gente quer. O tempo todo Deus tem feito milagres, o tempo todo Deus tem dado livramentos, o tempo todo Deus tem aberto portas, o tempo todo Deus tem falado e agido, mas a gente só tem olhos para aquilo que a gente quer, e a gente acha que aquilo que a gente quer é essencial. Entenda de uma vez por todas, a Bíblia Sagrada ela diz que nós nem sabemos como orar, o Espírito Santo é que tem que orar por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabemos o que nós precisamos de verdade. É Deus quem sabe os pensamentos que Ele tem para nós. E a gente faz, sabe o quê? Rejeita o impossível de Deus. A gente vem toda quarta-feira dizendo assim: Senhor, faz o impossível na minha vida. Toda quarta-feira a gente vem orar, a gente escreve no papelzinho: Senhor, realiza o impossível na minha vida. E o Senhor tem falado ao teu coração: esse milagre que você está pedindo, esse impossível, não é o impossível que eu quero fazer na tua vida. Eu quero fazer algo além, eu quero fazer algo maior. E a gente diz o quê? Não, Deus, eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu quero o que está no meu coração. A gente não está disposto a viver o milagre de Deus. A gente está disposto a viver o milagre que a gente acha que tem que receber. E existe uma diferença muito grande entre querer e precisar. O Espírito Santo está tratando em corações aqui nessa noite. Nem sempre o impossível que se torna possível é o impossível que você espera.
Muitas vezes Deus ele vai realizar um milagre sim na tua vida, mas não é o que você tem pedido. Muitas vezes Deus vai realizar um milagre sim na tua vida, mas não é aquilo que você queria. Ué, mas então Deus me ama? Se Deus diz que me ama, essa não é a grande indagação? Se Deus diz que me ama, por que Ele faz o que eu não quero? Porque Ele é teu Pai. Exatamente porque Ele te ama, Ele não vai dar o que você quer. Porque muitas vezes o que você quer, o que você acha que precisa, é para a tua destruição. Ele vai te dar aquilo que você precisa, o que está dentro dos planos dEle. Exatamente porque Ele te ama, Ele não te dá tudo o que você quer. Porque esses dias, a gente foi hoje, fomos lá na escola da Caroline. Menino lá se levantou quando ela na sala, criticou o cabelo dela. Nossa, cabelinho lindo, parece um coqueirinho. Falou que o cabelo dela era ruim, começou a falar. Fizeram uma votação na sala, as meninas que têm cabelo ruim. Ele falou, o pior é o da Caroline. E começou a rir, fazer acontecer. Esse mesmo menino, há um tempo atrás, tinha dado esbarrão nela. Quando eu cheguei em casa, que a pastora Jaqueline falou, eu falei, não, agora não. Se tem 2 crimes, irmãos, que bota nego na cadeia no Brasil, é não pagar pensão e racismo. Fomos lá na escola, chamei a diretora, nem te falei, depois quando eu fui pegar o Pedro, ela veio me falar que já falou com os pais, os meninos. Aí cheguei lá na escola, falou lá na sala da diretora, falei, olha só, sou o pai da Caroline, a pastora Jaqueline também falou, falei, olha só, eu exijo que a senhora tome uma atitude contra esses meninos, porque foi crime de racismo. Se a senhora não colocá-los em suspensão, eu vou denunciar a sua escola para o MEC. Não, pai, que não, a gente já conversou, vai fazer, vai acontecer. Botaram os 2 meninos suspensos. E aí eu falei com ela, porque um é filho de pastor, olha só que coisa. O outro é filho de policial. E aí esses meninos já tinham feito outras coisas na escola. Eu falei com a diretora, eu falei, sabe o que é isso? Os pais deles estão criando 2 delinquentezinhos. Quer ver teu filho ir para o buraco? Quer ver uma criança se tornar um marginal da pior espécie? Dá tudo o que ela quer. Quer ver uma criança se tornar um delinquente? Um marginal do pior estirpe? Dá tudo o que ela quer, dá tudo o que ele quer. Porque se você dá tudo o que ela te pede, dá tudo o que ele te pede, seja bom ou seja mal, quando ele crescer, quando ela crescer e não conseguir ter o que quer, não conseguir ter o que acha que precisa, vai roubar para ter, vai matar para ter, vai enganar para ter. Quer ter um futuro delinquente? Dê tudo o que ele quer. Porque o Senhor te ama, Ele não te dá tudo o que você quer. De que modo que a gente vai viver o impossível de Deus? Vamos voltar lá para Jeremias 29:11. O Senhor fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Creia que Ele é bom e que Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas o que está acontecendo na minha vida não é o que eu planejei. Ele sabe o que está fazendo. Mas é um caminho estranho para mim, escuro. Eu não planejava, eu não sabia que ia chegar até lá. Você precisa crer que Deus é bom. E se Ele é bom, Ele não vai permitir que mal nenhum te alcance. Ele continua dizendo, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, para lhes dar esperança e um futuro. Creia que Deus ele tem planos excelentes para você e Ele sabe do que você realmente precisa. Amém? Quem crê nisso, aplauda o Senhor.